Olá, irmãos, graças e paz, amém? Estamos aqui para mais um Família com Deus. Texto de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 28 até o verso 32. E a palavra do Senhor nos diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? As aparências se enganam. Na maioria das vezes, as aparências nos enganam. Irmãos, interessante essa parábola dos 2 filhos que Jesus conta, justamente para, poderia dizer assim, revelar o que de fato está no nosso coração. Alguns definiram essa parábola como uma parábola de julgamento, mas eu preferiria entendê-la como uma parábola de revelação mesmo, para nos mostrar o que está no nosso interior. E daí o título, As Aparências se Enganam. Porque qualquer um, se fosse ouvir essa parábola, como os próprios escribas, fariseus, ouvintes de Jesus naquele momento, eles chegaram à mesma conclusão: qual é o filho que faz a vontade do Pai? Olha, qualquer um ia dizer o primeiro. Mas a resposta literal não parece ser essa. O que parece é que o primeiro não iria, porque ele diz com todas as letras: não quero, não vou. Mas depois que ele sai da presença do Pai, se arrepende e faz exatamente o que o Pai tinha mandado. O segundo, que aparentemente cumpriria ou obedeceria aquilo que o Pai disse, porque responde prontamente: eu vou, sim, Senhor. E uma coisa até interessante é essa expressão: eu vou, Senhor. Parece que ele está respondendo não a um chamado do Pai. O que parece é um distanciamento desse segundo filho em relação ao Pai, por usar o segundo final da frase, quando na verdade ou diria eu vou, ou diria eu vou, papai. Mas até mesmo essa expressão Senhor, como colocada no texto, pode indicar um distanciamento desse filho. E o que quero dizer com isso para nós hoje no nosso Família com Deus? As aparências às vezes nos enganam. Não acredite em tudo que você ouve de primeira, porque às vezes nós podemos dizer uma coisa com os nossos lábios, mas calhar o Espírito toca no nosso coração e nós nos arrependemos, como o primeiro filho, que na verdade é mesmo quem faz a vontade do Pai. No final, não é o que disse que ia, que fez a vontade do Pai, porque ele não fez. Ele apenas respondeu o que o Pai queria ouvir, mas não fez o que o Pai queria. Mas o primeiro sim, o primeiro, apesar de no primeiro momento, respondeu o que o Pai não quer ouvir. Depois, tocado pelo Espírito, ele obedece ao Pai. Então não ouça em tudo, não acredite em tudo que você ouvir de primeira. Calma, vá orar, peça ao Espírito Santo que dê discernimento, peça ao Espírito Santo que, daí, se for o caso, mude aquilo que precisa ser mudado, porque tem coisas como esse Pai que numa voz, numa ordem, num comando, nós não vamos conseguir mudar.
Mas se o Espírito Santo tocar no coração dos nossos filhos, se o Espírito tocar no coração dos nossos familiares, haverá arrependimento, haverá quebrantamento. E aí, exemplo desse primeiro filho que se demonstra no primeiro momento resistente àquilo que o pai está a dizer, depois ele se arrepende. O mais interessante é a conclusão final da parábola, porque Jesus aplica a atitude desse primeiro filho, a atitude dos publicanos e das meretrizes, que inclusive vão entrar no reino primeiro, porque apesar de num primeiro momento serem resistentes, logo depois eles se demonstraram disponíveis para crer, enquanto que por outro lado, o filho que responde prontamente que vai, mas não vai, Jesus compara aos fariseus e aos escribas, porque apesar de num primeiro momento querer dizer que vai fazer o que Deus quer, no final não fizeram nada. Que Deus nos abençoe e nos ajude a obedecer, a ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor. Deus te abençoe, receba os nossos 10 abraços, siga-nos nas nossas redes sociais e até o nosso próximo Família com Deus.